Olá, Paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD Síntese Podcast Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula. E aqui nesse espaço tratamos especialmente da lição de juvenis, que nesse trimestre tratamos do temas uma jornada pelo Novo Testamento. No trimestre passado nós fizemos uma jornada pelo Antigo Testamento e nesse trimestre aqui estamos fazendo essa viagem pelo nosso Novo Testamento. Então, se você chegou aqui agora, ainda não conhece o canal, tem um espaço que é voltado especificamente só sobre a aula. Então, você entra lá, vai ter a aula, geralmente 30, 40 minutos, os professores explicando ali a aula. Já o nosso espaço é voltado para dicas pedagógicas para fazer a melhor dinâmica na sua sala de aula. Estou aqui grato mais uma vez com o nosso irmão Anderson Caio. A parte do senhor, Anderson Caio. Olha, o senhor Paulo, né, grato a Deus por mais uma oportunidade, né, dessa feita, encerramento da escola dominical, né, a lição de número 13, classe juvenil, uma viagem pelo Novo Testamento, de suma importância, né, para a vida espiritual do jovem, do juvenil, né, certeza que nessa noite nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Amém. Então, fique conosco aqui no seguir dessa aula e você será enriquecido. Chegamos à 13ª lição e ela tem como título O Livro da Minha Vida. Você pode até perguntar ao seu juvenis qual é o livro da vida deles, né? Pode até iniciar a aula perguntando qual seria o livro da vida dele. Mas a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro é reconhecer a relevância e a veracidade da Bíblia Sagrada. O segundo objetivo é conhecer alguns fatos históricos que foram previamente anunciados nas Sagradas Escrituras. E o objetivo número 3 é compreender a atualidade e eficácia de seguir os preceitos bíblicos para ter uma vida abençoada. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa 13ª lição. Antes de entrar propriamente dita nas nossas dicas pedagógicas, eu queria dizer a você, querido professor, que aproveite geralmente, o encerramento de um trimestre, se você tiver a disponibilidade para se reunir com a sua turma, fazer um café coletivo. Se na sua igreja você não tem o costume de fazer aquele café com toda a igreja, pede autorização ao seu superintendente da EBD, autorização do teu pastor, para fazer um café ali com a tua classe. Geralmente, lá na igreja onde eu participo, geralmente faz-se um café coletivo com todas as classes. Se na sua for diferente, pode seguir essa dica. É um momento interessante, um momento de comunhão, um momento de fechamento de um ciclo, de um trimestre que nós passamos juntos estudando um tema. Então, é muito legal essa interação entre os seus alunos, porque você vai criando laços e fortalecendo esses vínculos que você já tem com o seu aluno da sua classe de juvenis. Montes, Caio, que dica o senhor traz aqui para nós nessa 13ª lição, encerramento do nosso trimestre? Amém, Paulo. Vamos encerrar com chave de ouro a lição, né, esse trimestre, né, falando sobre a Bíblia, né, sobre a autenticidade, né, e principalmente sobre a veracidade da Bíblia. E é de suma importância que o professor ele comece, né, falando sobre o contexto histórico, né, de como foi escrito a Bíblia. Né? É interessante que o professor ele comece falando que foi escrito por 40 autores, e aqui é importante, Paulo, relatar que esses 40 autores foram reis, profetas, sacerdotes, né? Dos 40 autores tem o que é gentil, né? Lucas, que é médico, e é de suma importância também, né? Falar sobre essa história, né? Foi escrita entre 15 séculos ou 1500 anos. Foi escrito em três continentes, né? O continente asiático, o continente africano e o continente europeu, né? Sendo um destaque para o continente africano, né? Por ser, né, ali no Egito, né, onde aconteceu toda a libertação do povo. Também é importante, né, falar sobre a canonização dos livros, né, falar também sobre a unidade, né, apesar de ser escrito entre 1500 anos por 40 autores com em situações diferentes, em épocas diferentes, com características literárias diferentes,
Mas o que traz a veracidade da Bíblia, Paulo, é a unidade, né, de como foi escrito, né, de como eles não se contradizem, né, como também o cumprimento das profecias, né, também é importante destacar, né, porque tem muitas dúvidas nos alunos, Paulo, em relação se houve algum tipo de alteração do longo da Bíblia para cá, né, e também seria muito importante que o professor ele falasse sobre os manuscritos do Mar Morto, né, pesquise um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto, a importância que esse acontecimento teve para atestarmos a veracidade da Bíblia. Sendo assim, Paulo, vai tornar a aula mais histórica e mais teológica, porque conta do ponto de partida inicial e a gente tem argumentos é, infalíveis que a Bíblia, sim, é inspirada por Deus e trazendo, assim, a veracidade daquilo que estamos lendo e daquilo que estamos meditando e aquilo que temos como regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Anderson, você tocou num ponto muito importante aí, que é essa questão da veracidade da escrita bíblica. E eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu ressalto isso para os meus alunos da classe de juvenis. E é importante você trazer isso, como você falou aí, os escritos do Mar Morto, que foram encontrados lá nas cavernas de Qumran, e traz essa veracidade, a completude do achado do livro do profeta Isaías em sua completude do mesmo jeito que nós temos hoje em dia. Eu ressaltaria também para o professor que quiser dar essa ênfase nessa veracidade bíblica, existem livros muito bons nessa área. Então, aqui nós temos Paulo On e Deus falou na língua dos homens. Nós temos um canal no YouTube que trata sobre manuscritologia bíblica. Você pode procurar e ficar a par desses termos teológicos que são apologéticos, de defesa da nossa fé. Como você estava falando, isso é um tema que eu acho bem interessante, principalmente para os nossos juvenis que às vezes se deparam na escola, né, com pessoas que desacreditam a Bíblia, né? Dizem que nós não temos os textos originais, né? Não temos as cópias das cópias, isso é verdade, nós não temos o texto autógrafo, mas isso não impede de essa autenticidade ser verificada. E aqui eu não falo ser verificada só em questão de fé, mas ser verificada na academia, na ciência, através da manuscritologia. Rápido aqui, só para fechar esse resumo, é, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E dentro da literatura grega, nós temos outros escritos também, como Heródoto escreveu, Homero escreveu Ilíada. E quando a gente percebe, né, o número de manuscritos achados, um exemplo, o de Homero, que escreveu Ilíada, nós temos 1.400 cópias achadas, né? Ética de Nicômaco, nós temos 12 cópias achadas. Quando a gente se debruça sobre o Novo Testamento em grego, nós temos 5.864 achados do Novo Testamento. Isso é o quê? O trabalho do arqueólogo que foi lá e escavou, cavou lá o terreno, achou fragmentos do nosso Novo Testamento. Isso são provas que atestam a veracidade que a nossa Bíblia ela não foi alterada, ela não foi deturpada. E ela tem essa comprovação histórica também. Então, se o professor quiser seguir essa vertente, é muito interessante, vale muito a pena o professor dar essa luz para os seus juvenis e aborda de maneira significativa aí o nosso tópico de número 2, como você bem falou, que é conhecer esses fatos históricos, né? E a relevância e veracidade da Bíblia, como está no nosso objetivo de número 1. Para essa aula também, eu trouxe uma dinâmica, e aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, para essa 13ª edição. Nessa 13ª edição, nós temos N atividades que podem ser feitas, né? Você pode fazer uma provinha, um teste para eles e depois premiar com os assuntos que foram tratados. Mas eu trouxe aqui uma dinâmica bem legal e eu estou reproduzindo ela em tela. A dinâmica tem como título Como amo a tua palavra. O objetivo da dinâmica é demonstrar que através da palavra do Senhor temos um direcionamento para as nossas vidas. O que é que você vai precisar, professor? Um brinde à sua escolha. Geralmente eu escolho uma caixa de chocolate, geralmente é o mais fácil.
e 4 cartas com instruções, ou um post-itzinho, né, com 4 dicas, né? E qual vai ser o procedimento, né? Eu coloquei aqui, escrevi para vocês, e o procedimento é o seguinte: começa a aula apresentando o tema da lição, aproveite e leia o texto principal. Em seguida, peça para os alunos definirem a importância da palavra de Deus. Dando continuidade, siga a dinâmica. Aí, no primeiro tópico, eu coloquei que você chegue mais cedo para você esconder esse brinde bem escondido na sua sala ou no local onde você tem a sua aula de EBD. Ah, Paulinho, Paulo, mas eu não consigo esconder a caixa de chocolate. Então, compra uma barrinha de chocolate, vê se você consegue escondê-la melhor, né? Você vai receber a sua turma e vai dizer que na sua sala tem um tesouro escondido. Então, você vai escolher um aluno para representar a turma e vai dar a ele um tempo de 1 minuto para ele encontrar esse tesouro. A dica e a intenção é que você deixe bem escondido para que dentro desse tempo de 1 minuto esse brinde não seja achado, né? Quando findar o tempo, você vai entregar os post-its ou as dicas, as 4 cartinhas, né? Com as dicas. E na sequência, cada dica vai dar um direcionamento de onde está esse brinde, né? No mesmo tempo de 1 minuto. Ao final dessa dinâmica, vai ser a nossa intenção é que eles encontrem com as dicas, né? O brinde esteja tão bem escondido que ele só consiga ser achado quando você passar as dicas. Aí a aplicação da nossa dinâmica vai ser o seguinte: você vai comparar qual foi o mais fácil, né? Foi achar com as dicas ou sem as dicas. Aí você vai fazer a comparação da dinâmica com a palavra de Deus. Ela é o nosso mapa, a nossa bússola, nosso livro sagrado, onde encontramos o direcionamento para a nossa vida na Terra. O, o post-it ou as dicas ali ajudou o aluno a encontrar o brinde ali naquela situação. Mas a Bíblia, ela não nos traz dicas, ela nos traz o ensinamento do que Deus tem reservado para nós, para que nós possamos chegar até o céu, que esse é o nosso objetivo. Então, essa é a nossa dinâmica. Eu acredito que vai ser bem interativo para essa 13ª lição e vai ter o envolvimento aí de toda a classe. Então, essa é a dica que eu trago referente à 13ª lição. Antes, Caio, suas considerações finais, meu amigo, no encerramento desse nosso trimestre. Amém. Muito feliz em poder contribuir mais um trimestre, né, com a classe juvenil. Foi um trimestre de edificação, um trimestre abençoado. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pelo Novo Testamento em si, né, e para mim foi muito gratificante poder contribuir, né, com a classe juvenil, né, nesse trimestre, né. Eu, particularmente, fui edificado, né, quando a gente passa algumas informações, como essa parte pedagógica, a gente também é edificado. E eu saí edificado nesse trimestre, né, falando sobre o Novo Testamento. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder contribuir, né, mediante esse trimestre, mediante esse ensino tão importante que foi sobre o Novo Testamento. Amém, glória a Deus. Eu aproveito para convidá-los a continuar conosco. O próximo trimestre está chegando e nós estaremos aqui juntos mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Aproveite o nosso canal, veja as outras lições, vejam as aulas, vejam as dicas e sejam edificados. A paz do Senhor e bom Vai ser. encerramento de trimestre. Até mais. Até mais.